No programa de hoje você vai ver de uma colônia de pescadores à capital de Sergipe. Nesta edição a gente traz a segunda parte do especial Aracaju 164 anos. Não saia daí, o programa Sergipe Justiça está no ar. Ainda comemorando o aniversário de 164 anos de Aracaju, o Sergipe Justiça conta agora a história da Praça Fausto Cardoso, onde está localizada a sede do Judiciário Sergipano. A partir das lembranças de alguns magistrados que concederam entrevista ao projeto Vivas Memórias, continuaremos nosso passeio com o mestre em História Amâncio Cardoso. Dessa vez, do bairro Industrial a 13 de julho. Vamos lá? Praça dos Três Poderes, Praça do Povo, Praça da Democracia. É assim que muita gente conhece a Praça Fausto Cardoso, localizada no coração de Aracaju. Mas por que a praça leva esse nome? O Centro Histórico de Aracaju, ou seja, o núcleo urbano de Aracaju, porque o Centro Histórico foi dividido em duas alas. A ala sul, que é dessa rua para lá, e a ala norte, que é daquela rua para o norte. Então, esse é o núcleo urbano do projeto de Pirro, do quadrante Pirro. E aqui, para demonstrar essa centralidade, nós temos dois palácios que representam os dois poderes, o Executivo e o Legislativo. O Palácio Fausto Cardoso, o Palácio Olímpio Campos e aqui o Palácio de Justiça, que forma a Praça dos Três Poderes. Então, sendo a Praça dos Três Poderes, é uma praça também de manifestações cívicas. Nela ocorreram várias manifestações de greve, manifestações de passeatas públicas, manifestações de 7 de setembro nessa rua, quando era uma rua e não era ainda um calçadão. E manifestações de festas como o Carnaval e o São João, sobretudo o Carnaval. Ela se chamava antigamente Praça do Palácio, porque aqui fica o palácio, a sede do palácio, ficava a sede do Palácio do Governo do Estado. Depois, em 1906, houve uma revolta em Sergipe para derrubar o governo de Guilherme Campos. Essa revolta foi liderada por Fausto Cardoso. Ele, com seus amigos, os faustistas, eles derrubaram o governo de Guilherme Campos, mas 20 dias depois, o governo federal mandou uma tropa do exército para intervir contra a revolta. E nessa briga, nessa luta, o exército chegou a matar Fausto Cardoso porque queria invadir o palácio para não deixar que o exército repusesse o governo anterior. Então ele morreu na porta do palácio e foi homenageado com uma estátua 6 anos depois no centro da praça, e essa praça ganhou o nome de Fausto Cardoso em homenagem ao seu Marte, um Marte pela democracia. A Praça Fausto Cardoso é o núcleo urbano da cidade, além das festas cívicas de caráter político, né? As manifestações, as diretas já, por exemplo, para restaurar a democracia após a ditadura militar, foi aqui uma grande manifestação pública e cívica em favor das eleições diretas para presidente. Na época de estudante, quem costumava passear pelo centro de Aracaju era o desembargador Diógenes Barreto. E justamente nesses passeios surgiu a vocação para a carreira jurídica. Eu estava no Ateneu e sempre vinha para o centro da cidade, aqueles dias de semana, geralmente, e passava ali onde era o Tribunal de Justiça Antigo, porque o salão de júri ficava onde é hoje a Procuradoria. E às vezes tinha os julgamentos geralmente na sexta-feira, e a curiosidade de subir em cima, subia na pilastra e ficava olhando pela janela a relação de júris. E na época de Augusto Lobão, que eu me recordo bastante de Augusto Lobão, do doutor Gilberto Villanova, a situação de pessoas que, Valbi, que foi colega aqui magistrado, também atuando, e nos despertou um pouco para o direito, e aí, como já gostava um pouco de história, e se desenvolveu de me interessar em ler códigos, e que me levou a fazer a faculdade de Direito.
No próximo bloco, vamos conhecer a história do bairro Industrial. O Sergipe Justiça volta já. De prainha de pescadores a sede de fábricas, o bairro Industrial foi o cenário de uma das mais importantes obras da literatura brasileira, Os Corumbas. No bairro Industrial, antigo Chica Chaves, ficava localizado o ponto final dos bondes elétricos. Sede do Confiança, time proletário, quem morou e jogou por lá foi o desembargador José dos Anjos. Então eu vim de Maruim em 1954, me parece. E aqui me filiei, morei no bairro Industrial por muito tempo. Minha juventude toda foi no bairro Industrial, bem próximo ao campo do Confiança. Inclusive é o time que eu me apaixonei por ali residir e jogando, inclusive, no campo, no time do Confiança. Minha adolescência toda foi exatamente naquele bairro, é um bairro fantástico, que amo muito. Frequentei muito as praias do bairro Industrial, lá naquela área fantástica, que hoje está super poluída. Mas antigamente dava para tomar banho ali? Muito banho, pescava, tomava banho, fazia tudo. Era uma área fantástica, era uma época fantástica. E a família veio de Maruim para Aracaju por quê, desembargador? Para tentar uma melhoria econômica, né? Meu pai era ferreiro e Maruim já estava uma cidade que foi próspera, mas já estava em processo de decadência. E meus pais queriam criar a família com melhor condição. E aí nos trouxeram para aqui, para Aracaju, com o objetivo de qualificar a família. A desembargadora Clara Leite de Rezende também morou no bairro Industrial, ao vir do município de Riachuelo com a família. Quando meu pai morreu, eu tinha 3 anos, nós morávamos numa fazenda. Com 4 anos, mudamos todos para Aracaju, para a nossa casa de veraneio na Chica Chaves. E aí ficamos até quando me casei. A Chica Chaves é aquela praia do bairro Industrial, porque hoje ela está toda descaracterizada. Mas era uma prainha que tinha depois das fábricas, com muitas casas de veraneios, havia muitas famílias alemães que moravam lá. E meu pai veraneava lá, numa casa assim, estilo bangalô, que nos abrigava bem. O antigo bairro Chica Chaves, esse nome Chica Chaves porque é uma das antigas moradoras do bairro que tinha uma chácara aqui perto e reunia muitas pessoas ao seu redor, uma mulher que gostava de festas. E depois se tornou um bairro de proletário devido à presença de 2 grandes fábricas, sobretudo essas 2 grandes fábricas de tecido. No final do século XIX, a Sergipe Industrial, aqui à esquerda, ficava aqui à esquerda, e aqui atrás a fábrica Confiança, que foi instalada em 1909. Isso formou um operariado daqui dessa zona de Aracaju. E esse operariado, ele usava os bondes, depois os ônibus, mas primeiramente os bondinhos, que tinha como final de linha norte aqui na praia do bairro Industrial, a antiga prainha do bairro Industrial. Inclusive, os memorialistas como Meurílio Melins, o autor de roteiro de Aracaju, Mário Cabral, que escreveu em 1948 suas memórias, mostrando uma espécie de memória de Aracaju, ele nos relata que os operários, as operárias, ao saírem das fábricas, as 2 fábricas que existiam ali no bairro Industrial, elas pegavam o bonde dos namorados. Os namorados ficavam na porta das fábricas, das 2, a Confiança e a Sergipe Industrial, esperando as tecelãs saírem no seu horário. Eram 4 horários e um dos horários da noturno era o bonde dos namorados. Era o último bonde que o namorado vinha pegar sua tecelã para levar até em casa. E esse operariado, essas presenças de fábricas de tecido, eles inspiraram o grande
o grande romancista Amando Fontes, que escreveu Os Corumbas, um dos mais importantes romances realistas do Brasil, elogiado pelo crítico João Ribeiro, assim que foi lançado em 1933, como uma das melhores obras do realismo brasileiro. Nós temos aqui, inspirado nessas fábricas de tecido aqui na nossa Aracaju. Madrugada, tudo escuro ainda. Todo o bairro de Santo Antônio parecia levantando, a correr para o trabalho. Os outros arrebaldes também davam grandes levas. Do Aripum, do Aribé, do Saco, de mais longe vinham operários. A parte sul da cidade, para os lados do Carro Quebrado e Fundição, forneciam numerosos contingentes. Eram mulheres, na sua maioria. Iam em busca do pão, um negro pão que, a troco de trabalho, lhe forneciam as fábricas de tecido. Todos os dias, os seus grandes portões escancarados tragavam para mais de 3 milhares de operários. Eram praieiros de São Cristóvão e Itapuranga, camponeses do Vaza Barris, da Cotinguiba, sertanejos de Itabaiana e das Caatingas que, num dia ou noutro, tangidos pela mais áspera miséria, haviam deserdado de seus lares na esperança de uma vida melhor pelas cidades. O diretor da Fábrica Confiança, da Fábrica de Tecidos Confiança, Dr. Joaquim Sabino Ribeiro, ele sempre incentivava no seu operariado o esporte, o lazer e a saúde. Então ele pensou em trazer o esporte para a fábrica e fundou em 1936 a Associação Desportiva Confiança, mas era de vôlei e basquete. Só em 1949 que surge o time de futebol que vai consagrar o bairro até hoje como o bairro do time operário, que é o Confiança, com a cor azul e branca, fazendo frente ao seu opositor, que é o Sergipe, vermelho e branco. Então o Dragão do bairro industrial, ele surge em 1949, o time, e o estádio Sabino Ribeiro, homenageando o ex-diretor da Fábrica de Tecidos Confiança, surge é inaugurado em 1955, o estádio Joaquim Sabino Ribeiro. Até o início da década de 1970, ainda se usava essa área como área balneária. Era até chamada de prainha do bairro industrial. Por que prainha? Porque a extensão dela não era tão grande, cerca de 300 a 400 metros de praia. E as pessoas vinham para aqui e tinha uma avenida de paralelepípedos muito bonita, com uma amurada, um muro de arrimo dividindo o rio e a avenida do fundo das fábricas de tecido. Então essa área aqui ainda hoje pessoas tomam um banho, mas não é balneária, ela não tem a balneabilidade saudável, mas antigamente nós aracajuanos tomávamos banhos na praia do bairro industrial. Mesmo após a desativação dos bondes elétricos por volta de 1950, Aracaju demorou a ter uma rodoviária. Nascido em Ribeirópolis, o juiz José Rivaldo dos Santos lembra dessa época. O terminal Luiz Garcia, a chamada Rodoviária Velha, no centro de Aracaju, foi inaugurado apenas em 1962. Como eu não tinha nenhum parente, nem minha família aqui em Aracaju, eu, na verdade, fiquei interno por 4 anos aqui na rua de Pacatuba. E foi aonde eu realmente tirei o curso ginasial para ingressar no Colégio Estadual de Sergipe, o Ateneu Sergipense. Era agradabilíssimo. Fui colega de Pascoal Nabuco, fui colega de José Carlos de Souza, Humberto, Lauro Pacheco, Thierry Gonçalves de Santana. O nosso chefe, presidente e proprietário era o professor Alcibiades Melo Vilas Boas. Então eu gostei demais do colégio, travesso, esse pau de arara afoito, e eu gostei demais do Colégio Tobias Barreto durante o internato. Mas não dava saudade da família não, doutor Rivaldo? Para lhe ser sincero e honesto, não, porque éramos mais ou menos 150 pessoas, 150 internos. Então a gente se divertia muito. Tinha o sábado e o domingo, que eram liberados para a gente conhecer Aracaju. Há um fato bem curioso durante esse período. Cada aluno interno tinha sua mala de couro. E a gente levava essa mala de couro nas costas até aqui à frente da rodoviária, se é que eu posso chamar de rodoviária, que eram aqueles prédios, prédio minto, aquelas plantas
aquelas árvores que aonde ficavam os ônibus estacionados, porque Aracaju não tinha rodoviária. Aí de lá pegava o ônibus e que realmente ia para Ribeirópolis. Em instantes, ela já foi Praia Formosa, hoje é 13 de julho. Confira a história de um dos bairros mais nobres da capital. Natural de Itabuna, na Bahia, a juíza Maria Angélica Almeida Leite viveu boa parte da infância e adolescência no bairro 13 de Julho, onde nadava com os irmãos no Rio Sergipe. Eu vim para aqui com 3 anos de idade, eu quase não lembro de minha infância lá em Itabuna. Mas aqui eu lembro que foi uma infância muito feliz. Na minha infância eu morei na rua Duque de Caxias e depois fui logo morar na Praia 13 de Julho. Nós fomos para lá, eu tinha cerca de 10 anos de idade, mais ou menos, na Praia 13 de Julho. E lá a nossa distração era o Yacht Clube e o Rio Sergipe, né? Que eu com meus irmãos atravessávamos a nado para a Barra dos Coqueiros. Era muito bom, muito bom. Não era poluído, né? Não, aqui Aracaju era pacífico, não era poluído, a cidade era pacífica, tudo era bom. Aí atravessávamos a nado várias vezes. Foi muito bom a minha adolescência. A ponte que facilitou o acesso para a Praia de Atalaia, hoje chamada de Ponte dos Cajueiros, só foi inaugurada em 1958. Antes disso, o bairro balneário de Aracaju era 13 de Julho, antiga Praia Formosa. Antigamente, início do século XX, isso aqui era um arrabalde, ou seja, um bairro distante do centro. E na verdade era uma praia de pescadores, por isso Praia Formosa, antes de 13 de julho. Só em 1930, no governo de Augusto Mainá, interventor federal da época de Vargas, ele instituiu o nome 13 de julho em homenagem à revolta de 13 de julho de 1924, que o próprio Augusto Mainá foi um dos líderes. Então esse bairro era um bairro de veraneio, um bairro balneário, com uma bela praia formosa, uma praia ribeirinha. Só na metade do século XX que a Praia Ribeirinha perde a sua identidade de praia para a Atalaia, quando a Atalaia se torna o bairro balneário de Aracaju. O bairro era constituído de casas de palhas e pequenas casas de adobe ou tijolo. Com o passar do tempo, os moradores de Aracaju foram se fixando aqui nesse bairro, que era uma antiga vila de pescadores, como eu falei. E no entorno do bairro tinham os apicuns, que são áreas inundadas, e pernas de rio, riachos, que desembocavam aqui próximo, como por exemplo as Quatro Bocas, que antigamente se chamava Quatro Bocas, que eram a perna do rio Itramandaí, que saía logo aqui próximo onde nós estamos. Então era uma praia com riachos, apicuns, areia alva e o banho era de rio, por isso é um balneário ribeirinho, que vai ser substituído, como eu falei, pelo balneário oceânico, que hoje é o nosso cartão postal Atalaia.
Em Atalaia não tinha ponte até a década de 30. Depois construíram uma ponte que ela ficou obsoleta, só passava um carro. Depois, no terceiro momento, na década de 50, já para a década de 60, em 1957, se construiu e inaugurou-se em 58 a segunda ponte, que é a Ponte Nova, que é essa que nós passamos ali próximo ao Parque dos Cajueiros, e o acesso da Atalaia ficou menos complicado e mais próximo do centro. E a Atalaia se tornou o bairro mais visitado pelos turistas de Aracaju. Do início do século XX até o final do século XX, nesses 100 anos, o bairro saiu de uma vila de pescadores para um bairro balneário, depois um bairro residencial, depois um bairro comercial e residencial, e hoje é um bairro de serviços e turístico também. Esse calçadão é uma prova de um equipamento turístico e para o cidadão de Aracaju que vem morar num dos bairros mais bem equipados da cidade, com restaurantes, com padarias, farmácias, academias, bibliotecas, estádios, equipamentos de lazer como esse que nós estamos, o calçadão e todos os seus equipamentos de lazer, que comporta tanto o cidadão que mora em Aracaju como quem vem nos visitar. É um bairro hoje dos mais requisitados e um dos mais caros, um dos solos mais caros da cidade. Com o exemplo do crescimento da 13 de Julho e de outros bairros da capital, que de residenciais passaram a ser comerciais, qual será o destino de Aracaju nas próximas décadas? Aracaju do futuro, eu vejo um Aracaju populosa, um Aracaju ainda atraente, porque os grandes centros vizinhos eles estão super saturados de população. Aracaju vai ser populosa, mas vai ser uma cidade que vai conurbar com os municípios vizinhos, devido à sua área territorial ser pequena. Eu acho que vai ser um problema a ser resolvido, a superpopulação de Aracaju. Se hoje Aracaju tem quase 700 mil habitantes, para crescer mais, na opinião do professor, será necessário olhar para o passado e planejar o futuro. Você recorrer à memória é muito importante porque você sabe para onde vai seguir. Se você não conhece o que passou por suas vidas ou por nossas vidas, a gente não tem como ter uma projeção, um futuro. Então, para você viver melhor, você tem que pensar no passado, agir no presente e projetar um futuro que é muitas vezes incerto, mas se você projeta, se você planeja, se você repensa, pode ser um futuro melhor. O programa Sergipe Justiça de hoje, em homenagem à capital Aracaju, vai ficando por aqui. A gente se encontra na próxima semana. Até lá!